Oi, eu sou Hiroto e estou aqui para falar um pouquinho sobre diagrama de atividade em engenharia de software. Pois bem, a princípio, vamos imaginar o seguinte cenário. Você e sua equipe estão discutindo sobre ideias de um projeto de startup, por exemplo. Diante desse início, é comum sermos bombardeados de ideias e mais ideias. Esse processo é conhecido como brainstorm. Agora vamos imaginar uma outra situação, que diante desse processo de ideias e mais ideias do brainstorm, todos os integrantes da equipe estão falando ao mesmo tempo, o que acaba acarretando em conflitos. E é pensando nisso que surge o seguinte questionamento: como faço para corrigir, aliás, para organizar melhor esse processo de ideias? E nada melhor do que, respondendo isso, aplicarmos o diagrama de atividade. E bom, vamos imaginar agora, com base no seguinte fluxograma, onde temos que expor o problema, temos que apresentar as regras, temos a chamada das ideias dos participantes, os participantes vão escrever as suas ideias, vão apresentar uma por uma, aprofundar essas ideias, selecioná-las e empacotá-las. Perceba que esse exemplo é um exemplo bem simples que não está na configuração correta do diagrama de atividade, pois o correto do diagrama de atividade vou colocar como exemplo final do vídeo. Isso aqui é só para ter uma noção de como que funcionaria, até porque podemos perceber que aqui existem algumas conexões entre um processo ao outro, e não só condições, como também algumas condicionais que podem acontecer, como por exemplo, se um participante tiver uma ideia e essa ideia não for válida. Quando isso acontecer, esse participante da equipe vai retornar no estaca zero e vai indicar uma nova ideia. Então, podemos representar todo esse processo nesse fluxo conduzido por processamento, em que temos um comando, uma repetição e também uma condicional. Obviamente também temos a condição inicial e uma condição final. Esses diagramas de atividades não são somente importantes para a modelagem de um aspecto dinâmico, mas também a construção de um sistema executável por meio de uma engenharia reversa. E vale lembrar também que a agilidade não é produzir um software com pressa, é produzir um software com velocidade entregando valor no menor tempo e espaço possível. Afinal de contas, para ser ágil, é fundamental ser eficiente. E é nesse contexto que fica claro que os diagramas, no caso de atividade, têm como um dos principais focos, um principal objetivo, que é a comunicação. Basicamente, transmitir a ideia, o que favorece muito na cultura ágil. Agora a minha pergunta: quando eu devo usar o diagrama de atividade? O primeiro dela é representar o fluxo da informação, lembrando que é um aspecto funcional e não estrutural. O segundo é mostrar aspecto específico. O que seria esse aspecto específico? Alguns elementos eu posso dar uma espécie que eles chamam de zoom, que nada mais é do que especificar ainda mais a sua funcionalidade, o que torna o processo totalmente dinâmico. O terceiro é mostrar como funcionalidades vão realizar os requisitos funcionais. E só para lembrar, o que seria requisitos funcionais? Bem resumido, são as exigências, solicitações que um software deverá cumprir. Basicamente isso, tem muito mais coisa. E agora, quando não usar? O primeiro tópico é a ilicitação de requisito. O segundo é a modelagem de processos de negócios. Aliás, eu estou modelando o processo e não software. E o terceiro tópico é modelar o comportamento completo. Ou seja, ele não serve para modelar todas as rotinas e telas do meu projeto de software. Bom, agora vamos explicar um pouquinho sobre alguns dos símbolos que são utilizados no diagrama de atividade. O primeiro que vamos falar é o active, que é o mais comum, que é a atividade. Ele vai ser representado por cada módulo, digamos, do nosso processo. O partition, que é o segundo, ele vai ser responsável por dividir alguma dessas características, dessas atividades.
O terceiro é o decision, que seria como se fosse a nossa condicional. Temos também o initial, que o próprio nome já fala, é o início do meu diagrama de atividade. Temos o final e também temos os conectores, que são o fork join, desses dois modelos aqui. E para finalizar a apresentação, vamos pegar agora uma configuração correta do diagrama de fases, do diagrama de atividade. Basicamente, esse exemplo é de um sistema de banco, que trata-se de um fluxo de sistema, onde o cliente, após ser cadastrado, sofre uma avaliação. E dependendo dessa avaliação, o fluxo pode tomar comunicações diferentes. Temos aqui, começando com o initial, e tem várias activities, não vou sempre falar dessas activities. A primeira delas é que o cliente, incluindo no sistema de banco. Depois, o atendente consulta se existe esse registro. Caso exista o registro, não tem um porquê de continuar com o processo, ele simplesmente finaliza. Caso ao contrário, ele registra, envia um e-mail oferecendo um investimento ou a sua proposta e, por fim, o programa novo de envio oferta para o cliente. O que seria isso? É como se fosse algo replicável. Caso o cliente tenha uma conta e caso o banco oferte para ele algum tipo de programa, ele vai poder repetir desde o princípio do ciclo novamente. E é com base nisso que nós podemos perceber claramente como que funciona, como é dinâmico e rápido o diagrama de atividade.